É muito curioso pensar que a maioria das pessoas, ao tentar imaginar o que rola depois do fim da vida física, acaba caindo nos conceitos muito binários, sabe? E, para ser bem sincero, um pouco simplistas até. Sim, total. Aquela coisa bem caricata, né? Exato. Ou a mente da pessoa projeta um grande vazio escuro, tipo um nada absoluto mesmo, ou então... Ou recorre àquele clássico de filme, né? O cenário das nuvens brancas, os anjos tocando harpinha. Pois é, e olha, é super compreensível. É aquele conforto do que a gente consegue categorizar fácil. Mas o material que a gente vai investigar no mergulho de hoje passa muito longe desse paraíso mais vago ou poético. Passa quilômetros de distância. Na verdade, o que a gente tem em mãos hoje parece muito mais um manual de engenharia absurdamente detalhado. Para quem nos ouve entender, estamos falando de alguns excertos de A Vida Além do Véu. É uma obra bem fascinante da década de 1920. Compilada pelo reverendo G. Valley Owen. Isso. E a nossa missão nessa investigação de hoje é decodificar a visão que esse texto traz. Porque a gente não está lidando com nuvenzinhas difusas aqui, não. O texto descreve uma dimensão com leis da física próprias, frotas super-organizadas de resgate emocional e, tipo, um ecossistema inteiro que reage literalmente à força do pensamento. E o que torna essa documentação toda ainda mais intrigante é quem decidiu colocar a mão no fogo por ela publicamente. O prefácio desse material foi escrito por ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle. Espera, o criador do Sherlock Holmes? Ele mesmo. A mente que praticamente desenhou o que é a dedução lógica e o pensamento analítico na literatura moderna, sabe? E para a gente entender o peso disso, a gente tem que voltar para o contexto histórico daquela época. Claro. O momento em que isso foi publicado faz toda a diferença. Com certeza. O Conan Doyle escreve esse prefácio logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, um período em que o mundo inteiro estava tentando processar um trauma coletivo absurdo, né? Uma destruição industrial que nunca tinha sido vista na história. Exatamente. O mundo estava em pedaços, assim, em frangalhos. E o Conan Doyle argumenta de um jeito muito forte nesse prefácio que a religião tradicional, do jeito que os dogmas estavam postos, tinha falhado feio no teste final dela. Falhou em que sentido, especificamente? Ele diz que ela não conseguiu impedir que essas nações ditas supercivilizadas se massacrassem naquelas trincheiras usando gás mostarda e metralhadora, sabe? Então, na visão dele, a humanidade estava precisando desesperadamente de um novo impulso espiritual. Algo que fizesse sentido prático. Isso. Algo que não fosse baseado só naquela fé cega, mas que religasse a ideia do espírito aos fatos concretos da vida. Ele via nesses textos do reverendo Owen uma espécie de ciência moral, uma ciência que esse mundo pós-guerra precisava para se reerguer. O que, sinceramente, nos dá um ponto de partida perfeito. Porque, olha, independentemente do que quem está acompanhando a gente acredite sobre vida após a morte, a estrutura psicológica e filosófica que esse texto oferece é, assim, brilhante. É uma lente completamente nova, né? Com certeza. É uma lente nova para a gente analisar como a gente processa o luto, como a gente lida com os nossos preconceitos e até como a conexão humana funciona na base dela. Então acho legal a gente começar pelo mensageiro. Boa. Quem era esse reverendo G. Valley Owen? Porque se a gente vai ler um relato considerado místico, a primeira pergunta bem lógica é... Quem é a pessoa segurando a caneta, né? Exato. Ele era tipo alguém desesperado por atenção, ou um fanático religioso. Olha, curiosamente, o texto revela bem o oposto. O reverendo Owen era um homem super cético e metódico. Ele mesmo conta nas anotações que levou, um quarto de século para se convencer da validade das comunicações que ele estava recebendo. 25 anos é muita coisa. Sim, foram 10 anos inteiros só para ele aceitar que o fenômeno em si, a comunicação, era um fato real acontecendo com ele. E depois ele precisou de mais uns 15 anos para se convencer de que a fonte era realmente legítima e tinha boa intenção. Caramba! Ele faz questão de pontuar que, por conta de todo o treinamento teológico e intelectual dele, a resistência crítica era a regra ali e não a exceção. Ele não aceitava qualquer coisa, sabe?
Certo. Então, como é que esse processo funcionava lá, na prática? Começou de um jeito bem cauteloso, bem estruturado. Ele conta que começou a receber instruções através de umas intuições recorrentes para se sentar em silêncio na sacristia da igreja dele, e sempre vestido com a batina depois dos serviços de vésperas. Ou seja, um ambiente mega controlado e familiar para ele. Exatamente. Aí ele sentava lá com o lápis na mão e começava a anotar os pensamentos que ele sentia que estavam sendo, projetados na mente dele por uma inteligência de fora. O famoso processo de escrita automática ou inspirada, né? A gente vê muito isso documentado na história. Isso mesmo. Mas teve um evento específico que quebrou de vez a barreira do ceticismo dele. A prova definitiva rolou no Domingo de Ramos de 1917 e envolveu um guia espiritual que se apresentou para ele como Zabdiel. O incidente de Zabdiel. Esse relato é impressionante. O texto diz que o reverendo estava fisicamente destruído naquele dia, né? Muito. A guerra exigia demais dele na comunidade, ele estava com muita dor, exausto, e ele estava entrando em pânico porque faltavam poucos minutos para ele subir no púlpito e dar o sermão. Ele achava que ia desmaiar ali na frente de todo mundo. Total. Aí, num ato de desespero mesmo, ele faz um apelo mental para esse guia, o Zabdiel, e, segundo ele conta, a dor simplesmente some na mesma hora. E ele consegue conduzir o serviço religioso perfeitamente. Com uma fluidez que impressionou ele mesmo. Olha, sendo bem cético aqui, como alguém que adora questionar essas narrativas maravilhosas, a primeira coisa que me bate é que isso tem toda a cara de efeito placebo. Eu entendo perfeitamente. Ou, sei lá, um pico gigantesco de adrenalina gerado por toda aquela ansiedade de ter que pregar. A nossa biologia faz muito isso quando a gente está sob extrema pressão. Tem alguma evidência no texto de que não foi só o cérebro dele criando um mecanismo de sobrevivência ali? Essa é a parte legal, porque essa foi a mesma dúvida que atormentou o reverendo naquela hora. Ele não era bobo, ele sabia como a adrenalina funciona no corpo, ele não saiu achando que era milagre logo de cara. Ele deve ter ficado meio com o pé atrás. Muito. Mas a resposta para sua pergunta, a evidência de fora, veio logo depois que o culto acabou. Uma jovem de 18 anos, que era operária numa metalúrgica, uma tal de Maria A., procurou ele na sacristia. Ok. Ela estava meio em choque e, o detalhe crucial aqui, ela não fazia a menor ideia do apelo mental que ele tinha feito antes de subir no púlpito. Ela não tinha como saber. E o que ela contou pra ele? Ela perguntou, cheia de dedos, hesitando bastante, se era possível que anjos fossem visíveis pra gente normal. Ela descreveu para ele que viu uma figura bem luminosa flutuando por cima da galera na igreja. Nossa. Pois é, e ela disse que essa figura sorria de um jeito muito doce e foi se movendo pelo ar até pousar exatamente do lado do reverendo lá no púlpito e ficou lá o sermão inteiro. Bom, isso muda totalmente a dinâmica da história, porque aí você tem uma testemunha independente validando um evento que era só interno até então. Sim, deixou de ser só algo na cabeça dele. E o texto ainda menciona que o próprio reverendo, um tempo depois, teve uma visão super nítida desse processo todo, né? Ele descreve o mundo espiritual funcionando como um oceano batendo contra as rochas. Essa analogia é linda. Muito. E ele fala que viu esse Bia, o Zabdiel, recebendo uma cachoeira de energia de uma hierarquia superior que ele identificou como sendo liderada por Cristo. E aí o guia repassava essa energia direto para ele, para sustentar ele no púlpito. Exato. E para o Owen e para o Conan Doyle também, esse foi o ponto de virada. Como a gente falou, não era mais só uma percepção isolada no cérebro de um clérigo exausto. Tinha cruzado a barreira visual de outras pessoas. Mas, vamos tentar quebrar isso em partes. Porque se a gente tirar toda essa linguagem mais teológica e espiritual, o que sobra parece demais com aquele conceito moderno de flow state. Exatamente, o estado de fluxo. A psicologia estuda muito isso. É aquele momento onde músicos, escritores ou artistas dizem que perdem a noção deles mesmos e sentem que estão só, canalizando algo que já está pronto no ar. É, a sensação de ser um instrumento para a arte, né? Isso. E aí eu me pergunto até que ponto a gente consegue traçar uma linha entre o mergulho muito profundo no próprio subconsciente do autor e uma interferência externa real. É a pergunta de $1 milhão. O Conan Doyle defende que as descrições no livro eram precisas demais, sabe?
muito lógicas e geométricas para serem só um delírio de exaustão. Tem muito detalhe técnico. Demais. Mas o que eu acho mais incrível é a sutileza que os próprios espíritos usam para descrever a interação com ele. Eles afirmam com todas as letras que nunca, em momento nenhum, impuseram a vontade deles sobre o reverendo. Isso é bem fascinante. Eles não pegavam o braço dele e forçavam a escrever. Não, de jeito nenhum. Eles explicam que assumir o controle total, agir como se ele fosse uma marionete, seria muito mais fácil mecanicamente, só que isso ia destruir todo o propósito da coisa. O objetivo não era usar o cara como uma impressora. Perfeito, não era usar ele como um fax. Eles queriam colaborar. Eles explicam que só deixavam as ideias deles mais claras na mente dele, mas exigiam que ele participasse ativamente traduzindo aquilo. E essa mesma lei do livre-arbítrio se aplica à geografia de lá. A tal da terra aperfeiçoada, que eles chamam. É aí que a parte de engenharia do texto começa a ficar densa, né? Eles falam que esse ambiente opera numa espécie de quarta dimensão. Isso mesmo. Mas espera, quarta dimensão, tipo física quântica, dobra do tempo, ou eles usam isso só como uma metáfora para um nível de consciência mais alto? O que significa essa quarta dimensão para eles? É uma distinção muito importante de fazer. Quando eles usam esse termo nos textos, não tem nada a ver com o tempo no sentido do Einstein, sabe? Ah, tá. Não é sobre viagem no tempo. Não. Eles estão descrevendo um estado espacial mesmo, vibratório, onde a matéria não é densa e dura igual aqui. Nessa dimensão deles, a matéria tem uma plasticidade absoluta, ela obedece puramente à qualidade do pensamento. Como se o pensamento fosse a gravidade de lá. Isso, a intenção mental é a força matriz. Eles descrevem montanhas reais, florestas, rios, cidades gigantescas. Mas são cidades que estão num processo eterno de construção civil, erguidas ativamente para receber a galera que está sofrendo aqui na Terra. Tem uma cena no texto que ilustra essa física mental muito bem. É um relato da entidade que se apresenta como a mãe do reverendo Owen. Ela descreve uma cerimônia de iniciação. E o mais doido é que a festa não era para um herói de guerra que salvou 1000 pessoas, sabe? Não era um sacrifício aliudiano. Não. A honraria gigante era só para um homem que tinha conseguido superar o preconceito contra pessoas que pensavam diferente dele. Tipo, uma mudança totalmente interna. Como que algo tão íntimo vira um evento físico colossal desse jeito lá? É que como a mente é o que molda o espaço ao redor, quando você expande a sua capacidade de amar e de ser empático, você literalmente expande a sua capacidade de interagir com o ambiente físico. A cerimônia que ela descreve é surreal de bonita. Muito deslumbrante. Ela conta que tinha uma multidão chegando para prestigiar esse homem. E sabe como eles chegavam? Em carruagens maravilhosas, só que sem cavalo com arreio. Eles falam que os cavalos existem, mas não estão amarrados a nada. Sim, eles são guiados só pelo pensamento coordenado de quem está conduzindo. E outras pessoas vão chegando, voando, deslizando pelo ar super sem esforço. Cena de superprodução de filme de orçamento infinito. Nossa! Sim. E no clímax da festa, a galera forma um círculo enorme, todo mundo vestindo roupas de um laranja radiante, o céu lá em cima vai mudando de cor, ficando num azul e dourado muito intensos, e aí desce uma nuvem do alto. A nuvem que parece uma renda, né? Isso, uma renda viva, muito fina e lotada de passarinhos e flores douradas que pareciam tecidas nela mesma. E essa nuvem desce bem em cima do iniciado e do guia dele. Exatamente. A nuvem cobre os dois e meio que se funde na própria essência deles. E quando a nuvem some, os dois estão transformados para sempre. O texto diz que todo mundo ali ganha umas joias vibrantes que aparecem na testa ou no ombro. Joias que brilham em vermelho e dourado, certo? Isso. E elas vão crescendo em tamanho e em brilho, respondendo direto àquele avanço espiritual de todo mundo que estava assistindo. Cara, se a gente parar para pensar nas entrelinhas tecnológicas disso, é muito maluco. Veículos movidos só pelo pensamento. Isso é tipo a fronteira teórica final das nossas pesquisas hoje sobre carro autônomo ou interface cérebro-máquina. E sem precisar implantar chip nenhum. Exato. Sem volante, sem acelerador, só a intenção gerando movimento no espaço. E a música dessa cerimônia também. O relato diz que o som não vinha de nenhum instrumento visível. Parecia brotar da própria atmosfera, né? Sim,
misturando com as vozes da multidão, é descrição perfeita de um sistema de surround sound embutido no próprio ar. É absurdo de moderno para 1920. E repara que tudo isso é o resultado físico da superação do preconceito daquele único homem. A recompensa que ele ganha não é uma medalha inanimada de ouro. Ele ganha um poder novo de existir e interagir com o universo ao redor dele. Faz sentido. Mas isso me traz uma questão bem prática. É quase a nossa lógica atual de atualização de software. Ou de level up em videogame. Como assim? Tipo, superar um defeito moral, como o preconceito que você citou, não é só ganhar uma estrelinha de bom menino na ficha. Nesse modelo deles, curar um viés da mente é o equivalente literal a baixar um upgrade para o seu sistema operacional. Ah, entendi. Uma melhoria de sistema mesmo. Isso. E esse upgrade desbloqueia novas áreas do mapa, deixa você enxergar novas cores, usar roupas novas. O preconceito não é visto como falha ética. É visto como limitação de hardware. Um bloqueio que não deixa você rodar os programas mais avançados do universo. É uma sacada genial. E essa ligação inseparável entre o que está dentro da mente e como a matéria reage, leva a gente para a parte mais complexa de toda essa estrutura que eles detalham. Que é a recepção das coisas da Terra, imagino. Exatamente. Pensa comigo. Se o ambiente além do véu reage na hora à frequência dos pensamentos, como que eles não enlouquecem com a quantidade astronômica de desespero, de luto, terror que sobe aqui da Terra a cada milissegundo? Pois é, se o pensamento cria o clima, a Terra seria tipo uma chaminé tóxica gigante despejando poluição na sala de estar deles. Como eles não sufocam com isso? Então, o texto revela que eles têm uma estrutura incrível, super dedicada a filtrar tudo isso. Eles chamam um lugar de Casa da Tristeza. Um nome bem deprê. Sim, mas é um nome muito paradoxal, porque visualmente não tem tristeza nenhuma lá. O prédio é descrito como uma estrutura imensa, no alto de um terraço cheio de árvores e jardins. E o lugar todo vibra numas cores vivas, tipo rosa, azul, amarelo. Ironicamente, zero baixo astral dentro do prédio, né? Zero. Na verdade, funciona como o quartel-general de uma equipe de especialistas. A função da galera ali é receber e classificar cada oração quebrada, cada lamento de dor ou vibração de agonia que chega da Terra. Entendi. Eles fazem a triagem. Mas só catalogar a dor não ajuda muito quem ficou aqui chorando, né? Qual é a engenharia que eles usam para confortar as pessoas? Lembra da sua analogia da tecnologia agora há pouco? Pensa naqueles fones de ouvido modernos com cancelamento de ruído ativo, o noise cancelling. Aham, eu adoro esses fones. Como eles funcionam? O fone tem um microfone que lê exatamente a frequência e o tamanho do barulho externo, tipo o motor de um avião. Aí o processador cria na hora uma onda sonora invertida, exatamente o oposto daquele barulho. E quando a onda original e a invertida se batem, elas se anulam. Exatamente. E você escuta o silêncio. O trabalho da equipe nessa Casa da Tristeza é uma engenharia igualzinha. É um cancelamento de ruído emocional. Caramba! Eles mapeiam a frequência exata do desespero de uma pessoa aqui e, de propósito, eles formatam e disparam de volta uma contrafrequência de alegria e paz profundas. Uma onda calibrada sob medida para anular aquele choque. Olha, a ideia do cancelamento de ruído emocional é fantástica. Mas aí a gente tropeça naquele obstáculo do livre-arbítrio de novo, não é? Sempre ele. Como eles conseguem injetar essa paz numa mente que, sei lá, tá tão mergulhada no luto que meio que quer sofrer naquele momento. Como fazer o fone funcionar se a pessoa insiste em arrancar o fone da orelha? Esse é o maior drama deles lá, o dilema diário. Porque o livre-arbítrio, como a gente falou, é a regra de ouro sagrada. Eles não violam isso de jeito nenhum. Então eles ficam de mãos atadas. Mais ou menos. Eles conseguem projetar essa contrafrequência perfeita de paz em volta da pessoa. Ela fica ali, no ambiente. Mas eles não podem forçar essa energia a entrar na cabeça de quem está chorando. A pessoa tem que querer. Isso. O indivíduo em luto tem que tomar a decisão interna, mesmo que mínima, de se abrir para receber aquele alento. Eles botam o remédio vibratório do seu lado, mas você precisa esticar a mão da mente para pegar. Nossa, deve ser muito frustrante para eles ver o quão ineficiente isso pode ser às vezes.
Tipo jogar uma boia de salvação para alguém se afogando num mar congelando, mas a pessoa tá tão desesperada que nem repara na boia e não agarra. É agoniante, mas essa necessidade de ter a participação de quem está sofrendo leva a gente para uma das ideias mais provocativas do texto inteiro. Tem uma hora que um guia chamado Astriel vai analisar aquela passagem famosa da Bíblia. Aquela em que Jesus briga com o apóstolo Pedro? Essa mesma, onde ele chama o Pedro de adversário ou Satanás, logo depois do Pedro rejeitar a ideia de que Jesus precisaria passar por toda aquela morte e sofrimento horrível. Sim, o Pedro tenta barrar o sofrimento. Isso! E o guia Astriel explica que a lição ali era mostrar que a tristeza e a dor não são um erro no código do universo. E o mais importante, a tristeza não é o oposto da alegria. Como assim? Parece super contraintuitivo, né? O que é tristeza, se não o contrário de estar feliz? O que eles sugerem no lugar dessa visão binária? Eles criam um conceito que eles batizaram de valor científico da tristeza. Pensa em mecânica física básica. Se você tem que levantar um bloco de pedra gigantesco usando uma alavanca, você não precisa só de uma barra de ferro forte. Você precisa, obrigatoriamente de um fulcro. Um ponto de apoio, né? Aquela pedrinha que fica embaixo para a alavanca dar o tranco. Perfeitamente. Um ponto fixo e denso no chão. O guia fala que a tristeza é literalmente esse fulcro na nossa vida. Ela é o ponto de apoio duro e resistente onde a alavanca do sofrimento encaixa. Para conseguir levantar o peso. Isso. Sem a densidade emocional da tristeza, a alavanca ia escorregar. Não ia ter onde apoiar para erguer a alma da pessoa para um nível de empatia, de maturidade que ela nunca, jamais ia alcançar se ficasse só num sofá confortável para sempre. Então o erro do Pedro não foi ficar triste. Não. O erro dele foi não entender a função física e a utilidade daquela tragédia no projeto maior. Se a gente entende a tristeza em vez de só fugir dela, ela vira a ferramenta certinha que ajuda a erguer o peso do mundo. Cara, isso dá um nó na cabeça, mas de um jeito bom, porque você tira a dor profunda daquela gavetinha de é um castigo divino, ou que acaso cruel, e bota na categoria de ferramenta de engenharia estrutural. Muda tudo. É uma alquimia pura para a mente de quem está passando pelo luto. Total. Para quem está tentando achar sentido num buraco sem fundo, faz toda a diferença. Mas me tira uma dúvida sobre essa interconectividade toda. A gente viu que a matéria lá responde na hora ao estado mental, certo? Certo. Se o ambiente todo ao redor escaneia e reage à moralidade da galera, como que fica a convivência social entre eles? Tipo, se o seu vizinho sente algo ruim, o que acontece com o espaço em volta dele? O texto entra nesses detalhes e descreve um ecossistema perfeitamente simbiótico. Lá nada fica parado ou é estático. Começa pelas próprias roupas da galera. Eles não têm guarda-roupa. Não. A roupa lá não é um tecido que você pega do cabide. As vestes se formam e mudam de textura e de cor sozinhas, baseadas no nível de evolução de quem está usando. E não só isso, reagem ao ambiente também. Como um camaleão. Tipo isso. Se a pessoa está caminhando num bosque lindo ou passa por um caminho com umas flores específicas, a roupa da pessoa absorve a vibração daquelas plantas e muda de tom para entrar em harmonia com o lugar. Peraí. Isso quer dizer que não tem como se esconder. De jeito nenhum. Nem um pouquinho. Se a sua roupa e o seu ambiente mostram em tempo real como você está por dentro, a transparência é absoluta. Sei lá, se alguém sente uma raiva corrosiva lá no fundo ou uma inveja, a pessoa não pode só fingir um sorriso falso, né? Não dá para meter o louco e agir como se tivesse tudo bem. A roupa vai dedurar ela na hora. Vai mesmo. O texto deixa claríssimo que a hipocrisia é uma impossibilidade física lá. A própria realidade te expõe. E a arquitetura e as plantas seguem exatamente a mesma lei. Até as plantas? Aham. O texto fala que as árvores gigantes de lá têm uma sensibilidade recíproca com as casas. Tem espécie de planta que vai crescendo em volta de certos prédios de propósito,
porque a vibração de vida delas ajuda o trabalho específico que as pessoas estão fazendo dentro daquela casa. Tudo está interligado num nível bizarro. Sim, os guias até brincam dizendo que aquelas lendas velhas aqui da Terra sobre fadas, ninfas das águas, os espíritos da floresta, tem muita verdade por trás. Cada folha lá, cada riozinho é cheio de consciência e interage com quem está passando. Sabe do que eu lembro de novo com isso? Do quê? Inevitavelmente dos motores gráficos de videogame moderno de novo. Sei lá, 20 anos, o cenário de um jogo era só um pano de fundo, um JPEG colado lá no fundo da tela. Você não encostava em nada. Verdade, super duro. Hoje, com esses motores novos, o mundo é completamente vivo. Se o teu boneco pisa na neve, a pegada afunda e fica lá. Se você começa a tomar decisão moral ruim no jogo e vira vilão, o céu escurece, a musiquinha do jogo fica tensa, os outros bonecos saem correndo com medo de você. É exatamente a mesma premissa. Guardadas as proporções, o reverendo Owen meio que estava descrevendo em 1920 a lógica de um motor de renderização da realidade em tempo real. O lugar não é um cenário morto, é um organismo gigantesco processando os dados mentais da galera e alterando temperatura, luz, tudo com base no status de quem passa. E é fascinante pensar nisso para a nossa realidade, né? Sim. E eu fico imaginando, para nossa cabeça atual, de ser humano que usa 30 mil máscaras sociais por dia só para aguentar a rotina, chegar num lugar onde não tem esconderijo nenhum, onde a transparência é obrigatória, seria um muito libertador ou um terror absoluto? Eu diria que seria os dois. E provavelmente passar por esse choque de não poder mais mentir para si mesmo e para os outros deve ser o maior desafio de adaptação de quem chega lá. Com certeza. Para a gente ir amarrando o que a gente extraiu desse mergulho nos escritos do reverendo, o que fica é a proposta de um universo de responsabilidade radical. É um lugar onde a moral vira regra física testável e onde o luto desesperado aqui da Terra não some num buraco negro, né? Ele é filtrado cientificamente para devolver paz sem ferir o livre-arbítrio. E de toda essa loucura complexa de carro guiado por pensamento, roupa que muda de cor, acho que a lição mais aplicável para o nosso dia a dia é o tal do valor científico da tristeza. Concordo plenamente. É entender que quando a gente está no fundo do poço, no momento de ruptura, aquilo não é o fim da linha. Enxergar a dor como aquele fulcro, o apoio duro que vai aguentar o peso para o nosso crescimento lá na frente, é um jeito de pensar que dá muita força para a gente aguentar as tempestades aqui. Muda a perspectiva. E para fechar, tem um detalhe no texto dele. Quase passa batido como nota de rodapé no meio de tanta revelação grandiosa, mas que traz tudo pro aqui e pro agora. Os espíritos falam para ele que a Terra já funciona com essa mesma física reativa e simbiótica deles. A gente só não vê muito fácil porque a nossa matéria é mais densa, mais pesada. É verdade. Essa afirmação deles vira a chave de tudo. Eles dizem que aquele famoso dedo verde, sabe? Aquela galera que planta em qualquer lugar e nasce. Isso. Pessoas que fazem as plantas ficarem lindas, enquanto outras secam até cacto de plástico. Eles sugerem que isso não é só um talento aleatório de jardinagem. É a biologia da planta respondendo fisicamente à frequência emocional boa daquela pessoa. Da mesma forma que as plantas de lá grudam nos prédios para ajudar no trabalho. A nossa matéria aqui já está tentando responder à nossa mente mesmo sendo devagar. Exatamente. O que deixa uma pulga maravilhosa atrás da orelha para quem nos acompanhou até agora. Pense o seguinte, e se o ambiente físico que a gente está agora já estiver reagindo de forma lenta e silenciosa às nossas vibrações de todo dia? É de dar frio na barriga. Pois é, se a física desse livrinho lá de 1920 for real hoje, o que a sua sala de estar, as plantas que estão aí murchas ou vivas na sua varanda, ou as roupas que você escolhe todo dia, estão dizendo sobre o seu real estado de espírito. Se esconder atrás de uma máscara não funciona nas raízes mais profundas do universo, então acho que vale muito a pena a gente prestar atenção no que a gente está alimentando dentro de casa, né? Sem dúvida. Fica a reflexão.